Fala aí, galera, então a gente está voltando agora para o segundo bloco. Então vamos lá, nosso estudo dirigido agora vai finalizar a parte teórica, mas ficando em cima de alguns aspectos muito importantes. A gente não perde tempo com aquilo que é desnecessário e depois a gente vai cair para as questões e vai finalizar a aula. Preparei aqui umas questões bem bacanas para que você possa compreender como é que isso funciona, como é que isso cai realmente na prova, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa aqui, para a gente trabalhar, a semântica dos tempos e modos verbais. Aí os modos verbais. Você viu acima que os verbos sofrem flexão de modo. São 3 os modos em que um verbo pode aparecer: indicativo, subjuntivo e imperativo. Observe na tabela abaixo os valores semânticos associados a cada modo. Então, a gente aqui agora brinca com aqueles valores que a gente já apresentou e mais alguns exemplozinhos para que você possa cotejar, né? Comparar, entender. Então, vamos lá, aqui, ó. Indicativo. Indica fato certo, real. Exemplo, eu vou à reunião. É certo. E aí, olha só que bacana. Por que eu tenho de entender essa semântica dos tempos e modos verbais? Porque isso pode facilmente ser utilizado numa questão de compreensão e interpretação textual. Você tem de entender, né? Aquela questão de compreensão textual. Uma questão que é não de gramática. É uma questão de análise textual, mas que você depende da gramática para entender aquele texto. Olha só que bacana. Então, é por isso, na língua portuguesa, tudo depende de contexto, está tudo interligado. Então, vamos lá. Subjuntivo, fato incerto, irreal, duvidoso, hipotético. Exemplo, queria que você fosse à reunião. Não é certo que ela vá. Se você for, ficarei feliz. Ou seja, só vai ficar feliz se a pessoa for, mas é uma possibilidade, não é algo que é certo. Agora, imperativo, ordem, pedido, conselho, súplica. Vá à reunião. Então, isso é uma ordem, já mandei. Então, matamos. Agora, acho que a gente viu tudo. A gente viu os principais conceitos. Só nos resta cair para dentro das questões. Então, vamos lá, vamos observar a primeira questão aí, meu companheiro. E anjos desciam até a superfície da terra. O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em. Primeira coisa é matar, meu companheiro, o valor que tem no enunciado. Então, quando eu digo anjos desciam, isso é um passado. Ah, Cid, mas eu fiquei com dificuldade. Vamos lá. Se eu tenho uma estrutura assim, ó, em que eu pego o verbo descer, que é de segunda conjugação, terminada em ER, e ele me apresenta desciam, observe que eu tenho aqui, nessa estrutura, até a letra C, um radical. Beleza? Até a letra C eu tenho ali um radical. Aí aqui no caso, este iam é uma desinência modo temporal. E este M aqui, ó, ele é uma desinência número pessoal. O M ali está para mostrar que está na terceira pessoa do plural. Eles desciam. No caso aí, os anjos desciam. Agora, aquele I ali, que tempo e modo a gente tem ali no caso? E aí, ó, eu fiz isso na aula de vozes verbais e vou fazer aqui de novo, até mesmo porque aqui é que tem mais necessidade. Quando a gente pega esse pretérito, no caso, é o imperfeito do indicativo, ele é muito importante. Então, eu tenho que dominar isso daqui, eu tenho que gravar isso daqui. Isso eu tenho que gravar realmente. Eu tenho primeira conjugação, verbo terminado em AR, segunda conjugação, verbo terminado em ER, terceira conjugação, verbo terminado em IR, e eu tenho uma quarta situação para os verbos por, ter e vir, e aí eu tenho a quinta situação para o verbo ser. Por que eu crio uma quarta situação, por exemplo? Vamos lá, por que o por, o verbo terminado em OR e todos os seus derivados não estão ali na segunda conjugação? Porque ele é um verbo irregular. Tanto é que eu preciso estudar verbos irregulares. São 4 verbos que eu devo dominar sempre. Verbos por,
ter, vir e o ver, sabia? Esses 4 verbinhos irregulares, eles precisam ser estudados, porque caem muito em provas. Agora aqui a gente está matando com quem? Com por, ter e vir, que são atrelados à estrutura do pretérito do imperfeito indicativo. É claro que o ver vai cair aqui na mesma pegada da segunda conjugação. Agora, eles são irregulares, e por isso eu coloquei numa forma à parte. E aí, quem é o mais irregular de todos? É o verbo ser. Detalhe, eu não estou pegando apenas estes verbos na estrutura primitiva. São estes verbos mais os seus derivados, como entreter, como provir, como propor, como compor e por aí vai. Então, é o seguinte: verbos terminados em AR, para mostrar esse passado contínuo, que é pertinente ao pretérito imperfeito indicativo, vai mostrar a desinência vá. Falar, falava, jogar, jogava, brincar, brincava e por aí vai. Verbos terminados em AR, ó, vai ser a desinência ia. Então, ó, descer, descia. Correr, corria e por aí vai. Ver, via e por aí vai. Verbos terminados em AR, como eu sempre digo, imitam o de segunda. Então, vai ser mais uma vez a desinência ia, ó. Sorrir, sorria, partir, partia e por aí vai. Sempre dando esta noção de continuidade. Agora aqui, ó, por, ter e vir. Desinência NHA. Vir, vinha, ter, tinha, por, punha. E o verbo ser, desinência modo temporal, era. Então, se eu tenho ali desciam e eu quero o mesmo tempo e o modo, eu já sei que é pretérito imperfeito, o tempo, e o modo é o quê? Indicativo, porque se é de segunda conjugação e apresenta o ia, é pretérito imperfeito indicativo. O que eu vou fazer dentre as opções abaixo? Vou procurar verbos que apresentem estas estruturas, vá, ia, NHA e era. É isso que eu vou fazer. Então, vamos cair para dentro aí, mais uma vez, da primeira questão. Já defini que desciam é pretérito imperfeito indicativo. Vou procurar agora outro que seja pretérito imperfeito indicativo. Letra A. Que simplesmente desistimos. Desistimos é um passado completamente realizado. Então, pretérito perfeito. Letra B. Cresci. No auge da boataria. Cresci é algo que já aconteceu completamente realizado também. Então, pretérito perfeito. Letra C, que não se vê em discos voadores. Veem é presente. Então, ainda não é nossa resposta. Letra D, as religiões não deixavam sequer. E aí se liga só. Olha a maldade. Aqui eu tenho um vá e a gente vai olhar para a letra E. Na letra E, o cara bota assim, ó, seria coisa dos russos ou de outro planeta. Reparem que aparece o ia, igual aparece aqui, ó. E é isso pode confundir o aluno. Só que, gente, aqui eu estou falando do verbo ser. Verbo ser, para marcar um pretérito imperfeito indicativo, deveria ter a desinência modo temporal era. Quando eu coloco seria, eu estou utilizando um futuro do pretérito. Então, não tem como ser a nossa resposta. Agora aqui, ó, deixavam, eu estou trabalhando com o verbo deixar, que é primeira conjugação. Quando eu tenho um verbo de primeira conjugação e aparece a desinência modo temporal vá, eu mostro que é um pretérito imperfeito indicativo. Sem contar que aqui, ó, é ainda pretérito perfeito indicativo e ainda é terceira pessoa do plural. Deixavam e desciam. Mas ele nem entrou nessa seara, né? Só trabalhou tempos e modos. Então, aqui, primeira questão, gabarito letra D de dado. Então, vamos lá. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, o camarada bota assim, ó. O aparelho de TV era um móvel exclusivo da sala de estar. A frase cujo verbo está flexionado nos mesmos tempo e modo que o grefado na frase acima é... Galera, já matamos. Apareceu o era, é pertinente ao verbo ser, então está mostrando que é um pretérito imperfeito do indicativo. É isso que eu vou fazer aqui agora. A gente já viu o quadrinho, então eu vou procurar vá, ia,
NHA e ERA. Então, vamos lá. Letra A. Os adultos, adultos que passaram a maior parte de sua infância e adolescência. Passaram, então é passado. E é um passado completamente realizado. Então, pretérito perfeito. Não é a nossa resposta. Letra B. Com que aumentasse a exposição aos meios eletrônicos. Aumentasse, olha só essa terminação aqui, ó, SSE. Isso marca um subjuntivo, então já não posso pensar em indicativo, então já elimino. Letra C, que não roubavam. Opa, roubavam vem do verbo roubar. Verbos de primeira conjugação que apresentam a desinência modo temporal vá mostram que é um pretérito imperfeito indicativo. Então, gabarito da questão 2, letra C. A título de curiosidade, letra D. A TV ganhou. Então, é passado completamente realizado, pretérito perfeito. E letra E. O leitor com 50 anos talvez resgate na memória uma época. Então, ali a gente tem um presente do subjuntivo, né? Não é a nossa resposta. Então, opa, peraí. Gabarito da questão, realmente, letra C. Vamos para a questão 3, meus companheiros. Vamos lá, ó. Em certas passagens do primeiro parágrafo, os autores referem-se a certas ações pretéritas que consideravam contínuas. A forma verbal que demonstra essa atitude é. Vamos lá, galera. Mais uma vez, se eu tenho ações pretéritas que são consideradas contínuas, eu estou trabalhando um pretérito imperfeito do indicativo. Então, eu vou procurar vá, NHA, ia e era. Então, vamos lá. Criaram, é um passado completamente realizado, então pretérito perfeito. Alcançou, passado completamente realizado, pretérito perfeito. Continua, presente. Anunciavam, opa, vem de anunciar, tem o vá, então um pretérito perfeito do indicativo. Indica um passado contínuo. As Casas Bahia anunciavam sempre diversas promoções. Então, um passado que indica um hábito rotineiro, ou seja, uma ação contínua. Então, gabarito da questão 3, letra D de dado. E V, triunfar, V é presente, né, galera? Então, a gente vai adiante agora. Questão 4. Opa, questão 4 é mais embrasada aí, ó. Vamos lá, ó. É apressado asseverar que essa expansão do segmento possa gerar maior concorrência no setor. Vale lembrar, apenas como comparação, que a chegada dos bancos estrangeiros nos anos 90 não surtiu o efeito esperado quanto à concorrência bancária. O emprego do subjuntivo em possa justifica-se por tratar de uma afirmação hipotética. Perfeito. Não é uma certeza, é uma hipótese. O segmento possa gerar, não é que pode gerar, ele possa gerar. Então, a hipótese, questão 4, perfeita, gabarito C, correto. Beleza? Essa questão era só para julgar. Vamos para a questão 5. Questão 5 aí a gente tem uma questão também para julgar. Então, vamos lá, ó. Há algo que une técnicos e humanistas. Ambos se creem marcados por um fator distintivo, inerente a seus cérebros, o dom da inteligência, que os apartaria do trabalhador manual ou mecânico. Gramsci percebe nessa crença um ranço ideológico da divisão do trabalho. A forma verbal apartaria está flexionada no futuro do pretérito porque denota uma ação que compõe uma hipótese, uma suposição. E aí você pensa, ué,
não é subjuntivo, como é que vai ter hipótese? É, meu companheiro. Só que é o seguinte, quando eu tenho o futuro do pretérito, como é o caso aqui, a gente também tem a possibilidade de ter uma estrutura que denota uma hipótese, uma possibilidade, algo que ainda é incerto. Até mesmo porque o dom da inteligência que os apartaria do trabalhador, ou seja, apartaria. A gente não diz certamente que ele vai apartar. Apartaria. Não apartou. Então não é algo que é certo. É algo que é uma possibilidade, uma hipótese. Então a questão 5 também está o quê? Correta. Pode botar aí. Agora olha a questão 6. Questão 6 está assim, Foi por participar de um ato público em 1980 que o Chico Mendes passou a ser fichado e perseguido pelos militares. O verbo participar está empregado no período como termo substantivo. Vamos lá, galera. O negócio é o seguinte. Tem que tomar cuidado, porque a gente tem as formas nominais de um verbo, que são particípio, gerúndio e infinitivo. E por que elas correspondem a formas nominais? Porque o gerúndio corresponde a um advérbio, o particípio corresponde a um adjetivo e o infinitivo corresponde a um substantivo. Então você olha aqui, uma estrutura que está no infinitivo, e aí o camarada diz que funciona como um substantivo, você pensa, opa, faz todo sentido. É uma forma nominal do verbo, corresponde a um substantivo. Só que é o seguinte, uma coisa é eu pegar um verbo e outra coisa é eu pegar um substantivo. Se eu tivesse colocado assim, o participar, aí sim, eu teria um termo substantivo. Mas aqui eu não tenho um termo substantivo, eu tenho um termo que é verbo. Então, a alternativa da questão 6 só pode ser o quê? Errada. Não é um substantivo, é um verbo. Ah, mas não é um verbo que está na estrutura infinitiva? Mas não deixa de ser um verbo, caramba. Então, aqui eu vou dizer que no período está funcionando como substantivo? Não, não está. Por exemplo, eu boto assim, o jantar está na mesa. Se eu olhasse para a forma isolada, jantar, a gente automaticamente pensaria em quê? Em verbo. Assim como a gente olhou para ali para participar e pensou num verbo em sua estrutura infinitiva. Só que é o seguinte, o que aconteceu aqui? Antes da palavra jantar, apareceu um artigo. Normalmente, como é que a gente aprende a identificar um verbo na língua portuguesa? É aquele camarada que eu posso conjugar. Participar. Eu participo, tu participas, ele participa, nós participamos, vai participar e eles participam. Então, caramba, é um verbo. Agora aqui, jantar. Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, nós jantais, eles jantam. Então, caramba, é um verbo. Só que aqui em questão apareceu o que antes? Apareceu um artigo. E o artigo, ele é capaz de substantivar qualquer outra classe gramatical. Então, aqui sim, a palavra jantar, que tem uma estrutura infinitiva, né? Está funcionando como substantivo. Aqui sim é um substantivo. E na língua portuguesa isso tem um nome. É um processo de derivação imprópria ou conversão. Por quê? Porque, na verdade, aqui eu converti a classe gramatical. O artigo tem essa propriedade. Ele é capaz de modificar, de substantivar qualquer outra classe gramatical, inclusive ele próprio. Se eu falar assim, o A é a primeira letra do alfabeto, o A aí está funcionando como substantivo. Então, muito cuidado. Então, aqui em cima, teve alguma estrutura que possibilitasse a substantivação do elemento? Nenhuma. Então, realmente não é um substantivo. Aqui é um verbo, então, questão 6 está errada. Vamos para a questão 7 agora. Questão 7 está assim. O Brasil não dispunha de uma lei que regulamentasse claramente os direitos e deveres das empresas. Em o Brasil não dispunha, o verbo dispor está no presente. Aí você pensa,
faz sentido, né, Cir? Não, não faz sentido. Vamos lá. Lembra que eu disse a vocês, quando eu tenho um verbo que é terminado em OR, como é o verbo por, ou seus derivados, e aparece a desinência NHA, eu tenho um pretérito imperfeito do indicativo. Então, por, punha, dispor, dispunha. Então, aqui não pode ser presente, aqui é um pretérito imperfeito do indicativo, ou seja, é um tempo verbal no passado que indica um hábito contínuo. Então, a questão 7 ela está errada. Vamos para a questão 8. A questão 8 está assim, ó. A linha que ligara o Rio de Janeiro a São Paulo a 360 km por hora deverá ir a leilão até o fim do ano. A substituição da locução verbal deverá ir pela forma verbal irá mantém a correção gramatical do texto e as ideias nele originalmente expressas. Então vamos lá. Ele quer que eu tire o deverá ir e coloque o irá. Vamos fazer isso. A linha que ligará o Rio de Janeiro a São Paulo a 360 km por hora irá a leilão até o fim do ano. Aí, vamos pensar. Deverá ir e irá? Dá para colocar ali. Dá para colocar. Então, vai manter a correção gramatical? Vai manter. Dá para eu dizer, é possível, não teria problema nenhum. Eu estou trabalhando com uma estrutura que está me mostrando um futuro. Tem um futuro, ok? Tem um futuro. E é um futuro que marca um presente, é um futuro do presente. Beleza. Agora, existe a diferença entre a locução e o verbo sozinho. Quando eu coloco o verbo sozinho, eu denoto uma certeza. Então, ali, ó, a linha que ligará o Rio de Janeiro a São Paulo a 360 km por hora irá a leilão, ou seja, é certo. Agora, quando eu coloco deverá ir a leilão, não é uma certeza, é uma possibilidade. Ah, mas é quase certo. É quase certo, mas não é certo. Agora, quando eu coloco irá, aí eu mostro que é algo certo. Então, eu mantenho a correção gramatical, mas eu não mantenho as ideias originalmente expressas. Isso foi alterado. Eu estou trocando uma dúvida, que é o deverá ir, por uma certeza, que é o irá. Tranquilo? Então, a questão 8, ela teve um errinho aqui nas ideias. Elas não são mantidas. Então, questão 8, ela está errada. Tranquilo? E aí, gente, como é de hábito, de vez em quando eu até esqueço, né? Mas como é de hábito, uma mensagenzinha aí para vocês. Quando penso que cheguei, né? Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. E isso é uma verdade, galera. Só não tem jeito para a morte. Qualquer coisa nessa vida tem jeito. Ah, tá difícil. Pô, o Brasil tá em crise, não sei o quê. Eu brigo com a minha mulher o tempo todo. Gente, vou dizer um negócio. Tem solução para tudo. E todo mundo é colocado à prova. Eu sou colocado à prova o tempo todo. Vocês são colocados à prova o tempo todo. E tem hora que parece uma cruz muito mais pesada do que aquela que a gente pode carregar. Aí a gente fica o tempo todo, né, se fazendo de coitadinho. Caraca, por que isso só acontece comigo? Tem algum motivo. E pegue de forma positiva. Essas coisas ruins, teoricamente, que acontecem na nossa vida, de vez em quando vêm para nosso amadurecimento. É para que a gente cresça realmente. Para que a gente entenda o real valor das coisas. Então, se eu estou passando por um sofrimento agora, é porque no futuro eu vou enxergar e vou falar, aquilo dali foi um aprendizado. Aquilo dali fez eu crescer. Se eu não tivesse passado por aquilo dali, eu não seria uma pessoa melhor. É isso.
Então eu posso ser, sim, sempre uma pessoa melhor. É claro, sempre haverá pedras no meu caminho, mas eu vou fazer o quê? Eu vou passar por elas, de alguma forma. Ou eu vou chutar, ou eu vou contornar, mas eu vou vencer os obstáculos. Eu vou vencer as pedras que colocarem no meu caminho. Então, sempre, por mais difícil que seja, sempre dá para ir além. É só questão de querer. Se você quer, você pode. Essa é a verdade. Então, meu companheiro, avalie a aula aí, por favor, porque sempre é feita com muito carinho, com muito cuidado. É claro, nem sempre a gente está num bom dia, nem sempre a gente consegue atingir a todos, até mesmo porque é uma videoaula. Às vezes você tem uma dúvida que nunca consegue tirar, e é impossível tirar aqui na hora, nesse exato momento, mas por isso a gente tem aí diversas possibilidades de conseguir responder nas mídias sociais. Nem sempre eu consigo responder. Eu vou explicar por quê. Porque são muitas mídias e são muitos alunos. É algo que passa no Brasil inteiro. O curso disponibiliza alguns trechos de aulas no YouTube, então muita gente acaba tendo acesso também. E às vezes eu recebo 200, 300 mensagens por dia. É claro que alguma vai passar batida. E se passar batida, caramba, como é que eu vou? Ih, esqueci de responder aquela. É impossível. Então eu acabo perdendo alguma pergunta. Então insista. Eu não respondo por maldade, não, ou porque, né, é um desleixo. É um aluno, né? Não vou responder. Não, muito pelo contrário. Eu faço questão de responder. Agora, é claro, só vou responder quando eu realmente conseguir visualizar. E às vezes eu até cliquei ali naquela hora, mas me chamaram para alguma coisa, acabei perdendo. Então, continue insistindo, que se você tem alguma dúvida, eu vou responder, ok? Então, é isso aí. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula demonstrativa aqui da Lá Concursos. Nós da Lá Concursos, nós liberamos 20 aulas inteiras completaças aí, demonstrativas para todos aqueles que vão fazer o concurso do IFPB 2019. Isso aqui é uma aula demonstrativa. Eu quero fazer um convite muito especial para que você que gostou dessa aula, que você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, que acesse o nosso site, laconcurso.com.br, que lá nós temos o curso completaço, ponto a ponto do edital, para o cargo de assistente em administração. Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$20 e você terá direito a 75 dias de acesso, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos e pode ter certeza que o nosso curso é o melhor custo-benefício da internet. Eu tenho certeza absoluta que você irá ficar aí muito satisfeito com a nossa prestação de serviço. Bacana? Então, espero vocês na Lá Concurso. Forte abraço, tchau, tchau. Clique lá